Mas é isso aí, Alan. Você quer ler com a gente, ler pra gente aí o versículo que temos para hoje? Pode ler aí, tá mais fácil para ti aí? Mais fácil, cara. Pode estar aqui na minha mão. Tá, beleza. A gente está caminhando, irmãos, em Marcos 9, a partir do versículo 33. Marcos 9, 33 ao 37. Ô, Renato, Oi? se você conseguir aí, desliga o som aí, que eu acho que vai ficar melhor. Porque às vezes chega um pouquinho distorcido aqui. Já esqueci. Estamos aí caminhando aqui, então, Marcos 9, 33 ao 37. Vamos lá? E chegaram a Carfanaum, quando ele estava em casa. Perguntou-lhes o que vocês estavam discutindo no caminho. Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Assentando-se, Jesus chamou os 12 e disse: Se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. E tomando uma criança, colocou-a no meio deles, pegando-a nos braços, disse-lhes: Quem recebe uma dessas crianças em meu nome está me recebendo. Quem me recebe não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Até aqui. Amém. E aí, Renato, esse texto aqui bem bacana, né? Jesus Cristo entra em casa, senta, bate um papo, toma um café, e aí pergunta para eles, né, que vocês estavam discutindo pelo caminho, né? Que isso te salta os olhos aí, amigo? Você viu que Jesus estava ali no caminho com eles, né? E estava prestando atenção no que eles iam falando, né? Estava ali Verdade. ah, com os ouvidos aí na escuta ali, né? Ele sabia, né, que eles estavam falando, mas eles queriam ouvir aí a respeito e queria ouvir a reação talvez deles, né? E eles É. guardaram silêncio porque talvez seria uma discussão, não sei, um Porque pouco mais. fica até esquisito, né? Jesus perguntando o que vocês vinham discutindo pelo caminho. É claro que ele sabe, né? Jesus sabia de todas as coisas, né? Mas eu acho que Jesus queria ouvir, como você falou, queria ouvir deles mesmo, né? Acho que Jesus queria pegá-los através dele, eles mesmos iriam se entregar, assim, né? Eles mesmos iriam ver que a discussão não era tão proveitosa, né? Talvez era um pouco inútil, né? Mas assim, eles discutir, né? Quando a gente fala em discussão, a gente tem uma conotação um pouco pensa em algo Negativa. negativa, né? Acho que a discussão ela é válida, viu, Alan? Ela serve para a gente entender o outro, entender como o outro pensa, né? Debater ideias, né, meu? Acho que tem o lado bom da discussão, né? Ah, com certeza. Eu costumo dizer assim que se você concordar em tudo, seja no casamento, seja numa relação profissional, se você concorda em tudo com o que o outro diz e o outro, o seu par, concorda em tudo com o que você diz, uma hora ambos cairão no mesmo buraco. Porque eu acho que a discussão ela acontece quando a gente coloca os nossos pontos de vista diferentes, né? Lembrando que discussão não é briga, né? Discussão é você discordar, discorrer sobre um assunto e não simplesmente recepcionar isso, aceitar isso simplesmente, mas discorrer sobre um assunto, né? Eu acho que na empresa, Renato, eu sempre penso assim, o Nathan está aí ainda, eu acho, as piores reuniões são aquela que entra todo mundo concordando com tudo e termina com todo mundo concordando com tudo. Alguém aí nessa reunião, às vezes tem 4 pessoas, 5 pessoas, não faz sentido isso. As pessoas pensam diferentes e é esse pensar diferente que contribui para o crescimento, né? Então, às vezes, todo mundo entra concordando com tudo do início ao fim. Alguém aí negou a sua opinião. E aí, às vezes, por que negou? Porque o ambiente não é propício a uma conversa, não é propício a alguém pensar diferente, né?
tem que pensar todo mundo sistematicamente, todo mundo dançando a mesma música, né? Então, relações sadia tem discussões, sabe? Eu fico muito preocupado quando eu vejo, às vezes, colegas, pessoas falando assim, eu e a minha esposa nunca discutimos por nada, nunca brigamos por nada. Alguém aí nessa relação está cedendo o seu ponto de vista, está abrindo mão da sua opinião, está abrindo mão do que pensa, está abrindo mão até mesmo do seu direito, e aí um dia esse abrir mão sobrecarrega demais. E um dia aí vai haver uma discussão que pode ser a pior de todas, né? Então, você falou aí sobre como é saudável a discussão. E, de fato, discussão é algo muito saudável. Não gritaria, briga, falta de respeito, isso não condiz com o evangelho, não condiz com o que Jesus espera de nós. Mas a discussão é muito saudável. Eu lembro um amigo meu que ele me ligou uma vez e ele estava rouco na ligação. E eu falei para ele assim, pô, meu, você tá rouco? Seu time que jogou ontem, né? Eu não entendo nada de futebol, quem me conhece sabe disso. Eu sei lá, pensei que ele tinha gritado muito pelo time dele lá, se era Palmeiras, São Paulo, Corinthians, sei lá o quê. Falou, não, cara, eu tô assim sem voz porque ontem eu discuti com a minha esposa. Eu falei, não, você não discutiu, você brigou, cara. Porque ao ponto de você amanhecer no outro dia sem voz, né? Então, o que houve não foi uma discussão, foi uma briga. Aí é outra história, né? Então, discussão é saudável e sempre ficar no limite da discussão, porque a tendência, às vezes, da discussão é virar uma briga. O que é uma briga? Quando um está ofendendo o outro, quando um não consegue ouvir o outro, um grita com o outro, isso já é uma briga, não é mais uma discussão, né? Se entrou ofensa, já não é mais discussão. Se entrou a falta de respeito, não sabe mais ouvir, só tem um falando, então já não é mais discussão. Agora a discussão, como você falou, é algo muito saudável mesmo. Quando entra nessa questão da só um querer, né, opinar e também querer humilhar o outro, né, querer impor opiniões ao outro, aí, como você falou, é briga, né? Isso a gente está vendo, né? Tá muito um lado só querer falar mais que o outro, né? Não tá um debatendo ideias de um lado, o outro falando as suas ideias de outro. Porque, assim, fato é que é difícil as pessoas... Ninguém consegue mudar o outro, né? Então, é algo impossível. Eu não consigo te mudar, né, impondo coisas ou, de alguma outra forma... É claro que a gente pode mudar o outro no sentido de debater ideias. O outro pensar assim, nossa, pô, nunca tinha pensado por esse lado, sabe? Mas impondo coisas, você não consegue mudar o outro, né? Você não consegue caminhar numa conversa saudável com o outro, impondo as coisas, né? Então a gente está vendo muita briga aí, né? Então a discussão é válida, né? Mas, claro, tem temas, cara, tem temas que é complicado você gastar energia, né? A gente vê muitas discussões sobre temas que não trazem nenhum benefício a ninguém, né? Principalmente algumas que a gente vê na rede social, né? E essa questão também do maior, né? Quem é o Não maior? produz. Não produz nada, né? Qual que é o... Eu acho que a discussão tem que ser pensada nisso, né? Qual é o propósito dessa discussão, né? Igual nesse texto que você leu aí, qual é o propósito dessa discussão? Saber qual deles era o maior, né? Num reino invertido, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, é uma discussão tola, fruto de uma vaidade, querer saber quem é o mais importante, quem depende mais de quem, né? Quem é o maior, quem é o grande na história toda, né? Isso daí é inútil mesmo. Totalmente fora do que Cristo estava querendo caminhar aí com eles, né? Cristo falava da sua hora, que a sua hora estava chegando, que ele ia se entregar, né? Tava falando sobre dores, sobre as dificuldades que estariam por vir, né? E eles estavam discutindo algo totalmente fora da importância, não estavam enxergando, né? A importância do momento, né? Do momento, né? Então, quantas vezes a gente não faz isso também? A gente não perde energia, força com coisas que não acrescentam nada para pro nosso propósito aqui, né? É claro, no trabalho a gente tem questões importantes a tratar e às vezes a gente desvia as coisas por
picuinhas, né? E Verdade. também na nossa vida aqui caminhando com Cristo também a gente tira o foco do principal, né? Começa a discutir, a perder energia com algo que não acrescenta nada para o que realmente importa, né, Alan? Verdade. Eu comecei a ler um livro essa semana que trabalha bem essa questão aí. Ele chama Essencialismo. Trabalha bem a questão de você conseguir filtrar na sua vida o que é essencial do que é supérfluo para você não gastar energia naquilo que não vai colaborar para que você alcance o seu propósito, sabe? E às vezes é o caso dessa discussão aqui. Essa discussão está se gastando uma energia enorme aqui sobre quem é o maior entre eles, quando Jesus pouco se importa com isso. Esse negócio de quem é maior, isso daí tem a ver aqui nas nossas relações humanas. No reino de Deus não existe isso sobre quem é maior, né? Aqui não, aqui a gente vê, né, no nosso ponto de vista aqui do cotidiano, a gente vê as pessoas com uma enorme vontade de se destacar entre os seus pares, né? De ser melhor, de ser mais importante, né? De sobressair das situações, né? Quando Jesus Cristo, para ele o que é mais importante, na verdade, é quem serve, né? E aí quem serve está abaixo daquele que é servido, né? É verdade. E essas discussões, se a gente for colocar ali fazer um suco disso, né, é para glorificar os homens, né, glorificar as pessoas, colocar holofotes sobre determinadas pessoas. Eu acho que perde um pouco o sentido para mim isso, né? Essas discussões, quem é o melhor atleta, quem que é o melhor isso e aquilo naquela função, né? É claro que a gente tem que entender, né, e tem que ver exemplos aí, né? Bons exemplos. A gente está aí cercado de bons exemplos na nossa vida. Mas eu acho que discutir e também debater, né, excessivamente algo que coloca o outro acima de tal pessoa ou de tal função, eu acho um pouco, como você falou, perde energia, né? Então, a gente tem que focar no essencial, né? E é isso que Jesus começa a caminhar aqui nas ideias. Ele quer saber, olha, e aí, o que vocês estavam discutindo lá, né? Porque o foco de Cristo aqui nessa parte, depois do capítulo 8 a gente vê aqui, é muito ser incisivo aí nos ensinamentos junto aos discípulos, né? Ensiná-los ali de perto o que realmente importa aí. E assim ele começa a ser bem com os ensinamentos bem em cima, né? Bem procurando mudar a ideia, o conceito que principalmente a cultura judaica da época tinha, né? Então ele vem, né? Pô, e aí? Vocês estão discutindo? E eles não falam, né? Mas em outros evangelhos a gente vê ali que ele já sabia, né? Ele já viu o que estava no coração deles ali. Então ele começa a trazer a lógica do reino. Eles não respondem a Jesus, mas Jesus continua o texto dizendo assim, né? Se alguém quiser ser o primeiro, ou seja, era essa a discussão deles. Quem era o primeiro? Quem era o mais querido? Quem era o número um, né? Às vezes nós temos dois filhos, outros têm mais, né? Às vezes tem essa relação com os filhos, com os pais. Eles querem uma confirmação de que é mais importante do que o irmão, né? De que é mais amado do que o irmão. E às vezes a gente vê isso nas relações, né, pessoais também. As pessoas têm uma carência enorme e querem fazer uma compensação em relação a essas carências que elas sentem, sendo de alguma forma o primeiro no seu ambiente, né? Então, seja no trabalho, a pessoa quer se destacar como o primeiro, seja no esporte, seja nas relações familiares, sempre quer ser o melhor da situação, né? Quando, na verdade, não precisa de nada disso, né? A gente não está aqui para competir com ninguém. Será que vai demorar muito para as pessoas perceber que o propósito de Deus para a vida do ser humano é uma colaboração, uma cooperação, não uma competição, sabe? Porque toda vez que você tem o primeiro, você tem alguém que está em segundo, né? E aí você tem ali o quê? Eu estou em primeiro por quê? Porque tem alguém em segundo. Isso significa o quê? Que eu estou todo o tempo tendo que correr olhando para ver se alguém está me alcançando, sabe?
A ideia não é essa. A ideia é que o primeiro pare para que o segundo, o terceiro alcance e vá todo mundo junto. Né? A ideia não é chegar primeiro. A ideia do reino é chegar todos juntos. Né? Então, eu não sou melhor porque eu estou na frente. Eu vou ser melhor se lá na frente eu ser capaz de esperar os meus pares. Né? Então é uma coisa da vaidade do homem, querer se destacar. E às vezes se paga muito para querer se destacar. Porque tem que comprar um melhor carro, tem que morar no melhor lugar, tem que frequentar os melhores restaurantes, sabe? Para querer se destacar. Porque se destacando vai suprir uma carência que tem. Sendo que, na verdade, todos esses buracos emocionais que nós temos, essas lacunas, essas brechas que nós temos, não vão poder ser preenchidas a gente sendo o primeiro da fila, sabe? Não. Eu acho que se tem alguém primeiro, o que essa pessoa tem é a responsabilidade de esperar o que estão vindo atrás, para que chegue lá na frente, todos juntos. Tá? E o que vai preencher essas carências não é se destacar, o que vai preencher essas carências é você se dar conta de que Jesus Cristo te ama o suficiente e que você não precisa de ser importante de alguma maneira, ou pior ainda, ser conhecido, ser famoso. Não, esquece isso. Saiba entender que o amor de Deus já é suficiente e você não precisa lidar com as suas carências emocionais querendo buscar os holofotes, como você disse, né, Renato? E assim, o Cristo observando essa lógica, como a gente pensa, né? Ele falou assim, olha, né, ele começa a vir no versículo 35 aqui, né? Chamou os 12 e disse, ó, se alguém quiser ser o primeiro, já que vocês pensam assim, se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos, né? Então ele começa a trazer essa nova lógica, né? Ó, vocês pensam assim, não é assim que tem que pensar, é de outra forma, né? Aí ele traz a questão do serviço, né? A questão do serviço para você ter esse amor ao próximo, né, Alan? Eu acho que é importante aqui, que nem você falou, não sou eu que vou. A questão não é eu chegar em primeiro, você em segundo, terceiro e último. A questão é a gente vir junto, servindo um ao outro, para que nós possamos vir juntos aí na caminhada aí que temos na nossa vida, né? Então, eu acho que é Exatamente. importante salientar essa lógica que Cristo tá colocando aos seus discípulos, né? E, poxa, já que vocês pensam assim, né, dessa questão de primeiro, de último, de maior, de menor, peraí, não, a gente não tem essa lógica no reino, né? Nossa lógica no reino é que sejamos todos unidos, juntos, né, num só corpo, né? Entendeu? Então, ele já intensificando essa questão, né, esse colocando aqui os discípulos assim, esse ensinamento muito importante, né? Então, quando a gente caminha, No, dá essa ideia, né, cara, de primeiro e último, isso acaba sendo deixado de lado, né? no ambiente religioso, a gente percebe muito esse lance, né? Das pessoas quererem se destacar, das pessoas quererem o melhor lugar, né? Das pessoas quererem estar na frente e tudo mais. E esse daqui é um ambiente religioso, o ambiente desse texto. Nós temos discípulos que estão andando com Jesus ali, eles estão querendo saber quem vai ser o primeiro, né? E Jesus Cristo fala para ele, ó, esquece essa preocupação, a preocupação de vocês tem que ser o serviço, tem que ser o servir. E aí é um servir conforme o servir de Cristo, né? Não é um servir para depois usar o servir como propaganda, né? Do que foi feito. Não. É um serviço de despido de qualquer recompensa, despido de qualquer tapinha nas costas. É só Deus mesmo para nos capacitar a fazer isso, viu? Porque muitas vezes mesmo a gente serve e aí a gente quer servir de exemplo porque a gente serviu, né? A gente Então, serve porque a gente quer mostrar que estamos servindo, né? Quando, na verdade, a recompensa de quem serve é simplesmente o privilégio de ter tido a oportunidade de servir. Como quando a gente serve aqui é um enorme privilégio, porque nós estamos tendo a oportunidade de servir como serviram os apóstolos, como serviram os discípulos, como serviu o próprio Cristo, né? Então,
o serviço, ele nos ajuda a lidar com essa questão das vaidades, de querer ser o primeiro, porque aí quando eu sirvo para que o outro consiga se desenvolver também, né? Eu sirvo o meu próximo para quê? Para que ele consiga chegar lá também, para que ele seja melhor também, né? Eu acho legal quando Jesus Cristo diz assim, se vocês me seguirem e tudo mais, vocês vão fazer obras ainda maiores do que as que eu faço, né? E aí você tem um conceito de liderança que diz o seguinte, que o orgulho do líder é ser superado pelo seu discípulo, né? Então a gente serve para quê? Para que aquele que nós estamos servindo um dia seja capaz de servir melhor do que nós, né? No jiu-jitsu, Renato, o treinador ele tem que treinar o seu aluno para que o melhor treinador é aquele que treina o seu aluno e esse aluno seja capaz de, no futuro, ser o adversário do seu mestre. Por quê? Porque treina com essa intenção, a intenção de que eu estou te treinando para que você seja tão bom quanto eu, ou melhor do que eu, né? Que é o que Jesus Cristo diz, vocês vão fazer obras ainda maiores. Então Jesus nos treinou para a gente superar tudo isso, né? Então a gente serve não para ser visto, mas para fazer daquele que está aprendendo, daquele que está servindo, alguém mais forte do que nós. Agora, estamos preparados para lidar com essa diferença em que o outro é melhor do que eu, né? Eu estou servindo para eu ser o segundo, ou eu estou servindo para ser o primeiro? A intenção de Jesus é que você sirva para ser o segundo, né? Como Jesus Cristo, quando tenta dar alguma honra para João Batista, ele fala, olha, não. Se eu me agachar aqui, eu não sou digno de soltar as correias da sua sandália. Porque João Pedro sabia que ele era o segundo e estava ali para erguer o primeiro. Sabe? Agora, nós também temos esse desafio de servir para que o segundo seja melhor do que nós. Tá? Tem um cântico que a gente cantava na igreja, né? Que diz assim, não sei se você lembra, Renato, que ele cresça e que eu diminua. Cara, isso daí é uma falácia. Como assim que ele cresça e que eu diminua? O cântico está se dizendo respeito a Jesus. Claro, Jesus Cristo cresça, eu sumo na frente de Jesus. Agora, se você cantar esse cântico, fechando os olhinhos lá como a gente fazia, e pensando na pessoa que está do seu lado, eu te desafio a cantar pensando no seu próximo, sabe? Não que Jesus cresça e que eu diminua. É claro, Jesus Cristo é o Criador do mundo, gente. É a luz do mundo inteiro. Como assim? Né? Quem é eu na fila do pão, né? Quem é Jesus, quem sou eu? Que ele cresça, que eu diminua. É claro que Jesus Cristo cresce e que eu sumo, eu desapareço diante de Jesus. O meu desafio é cantar essa canção, que ele cresça e que eu diminua, dizendo que ele cresça o que está do meu lado. Né? Porque aí sim eu sou desafiado a fazer com que o meu par cresça e eu ser capaz de diminuir para que ele cresça. Eu ser capaz de diminuir no meu relacionamento para que a minha esposa cresça e assim vice-versa, sabe? E até aquelas pessoas que a gente nem tanto... O próximo, quando a gente fala, né? Não está nem tanto relacionado às pessoas que a gente gosta, né? Que a gente está ali no dia... O próximo ali seja aquele familiar que você não curte tanto, tá junto, não é tanto... Não é tão... assim, não tem tanto laços, né? As ideias não se batem, né? Então, até às vezes nossos inimigos, né? Então, essa questão do... tem pessoas que servem com intenção de engrandecer a si mesmo, né? Que Ótimo. a gente está falando, a questão de... ele serve e acredita na conta, né? Fiz isso. E aí lá assim, na frente eu fiz isso para você. E posta foto no Facebook, no WhatsApp, Ótimo, falando assim, olha, bem contextualizado. eu tô servindo. Então, é algo que é uma mudança, né? É uma mudança de lógica e uma mudança de coração, né? Então, é muito, muito interessante essa questão desse cântico que você colocou, né? A gente tinha essa visão mesmo, né? Olha, que Cristo apareceu... o cântico foi feito com esse propósito. É impressionante. Mas a gente tem que ressignificar as coisas para não descartar tudo. Senão você está jogando tudo que não serve para você no lixo. Não jogue no lixo. Ressignifique, sabe?
Então a É, gente tem que ressignificar. E o servir, Renato, é um servir a exemplo de Jesus. E o servir de Jesus é um servir sacrificial. O que é isso? Custa, cara. Custa. é. Custa Eu tava, o nosso tempo, custa a nossa disposição, custa as nossas energias. é, eu tava vendo um filme, eu tinha comentado com você, que tá no Netflix, chama Até o Último Homem, né? Tá na minha lista aqui. Ele é, ele é um rapaz que está novo, antes da década de 50, tá? Uma história verídica, né? O soldado Doss, né? Ele tá lá com a sua família, com a esposa dele, mas ele falou assim, não, eu preciso servir, né? Em combate aí, os meus as pessoas aqui do meu país, né? Ele tinha essa intenção, só que assim, ele tinha o princípio, né? Uma é fazer a vontade de Deus e a outra é não pegar em armas, né? Então ele queria servir sendo enfermeiro, né? Sendo enfermeiro na guerra. Só que ele foi muito humilhado, preso, quase impedido de ir para a guerra por causa dessa questão de não pegar em armas que ele tinha, de não querer matar o outro, né? Então é uma história muito bonita, porque ele tá ali, ele se empenha a fazer Abdica, né? a forma né, que ele crê. Então, no fim, ele vai para a guerra, para a Segunda Guerra Mundial, lá junto com combate com os japoneses, né? Ele tá ali no combate, muitos amigos deles morrem ali, é ferido, tal. Aí os japoneses começam a cercar eles, ele começa a ir embora, querer ir embora, só que no momento ali que ele tava para descer, ele falou assim: Deus, o que que você quer de mim, né? Aí ele começa a ouvir as pessoas, os amigos deles ali que estavam ali, né? Pedindo ajuda, socorro. Aí ele começa a fazer aí atrás um por um, sozinho, né? E aí, rapaz, ele consegue resgatar 75 soldados, né? E é engraçado e é muito legal que ele põe o nome do Senhor à frente e fala assim: olha, eu ia pedir a Deus, olha, Deus, ele que me dava força, me dá mais uma pessoa, me dá mais uma pessoa. Então, ele serviu ali, né? Com propósitos, né? E claro, foi condecorado, foi exaltado pelos americanos, mas sempre ele numa postura humilde falou assim: ó, quem me deu forças foi o Senhor. Então, assim, eu vi essa semana e veio muito calhar aí esse filme com o nosso tema de hoje, né? E eu realmente indico aí para quem quiser assistir, tá no Netflix, quem tem, foi muito bacana, viu? Sabe, Renato, você estava falando aí que ele sempre falava, né? Que quem deu forças foi o Senhor, sempre colocava o nome do Senhor na frente. Sabe que existem diversas obras de arte da Idade Média e que não sabe se os autores, porque os pintores, eles sequer assinavam o nome deles, com medo de roubar a glória do dom que Deus deu para eles, deles. Por isso que a gente tem uma frasezinha que se escreve, né? Só lhe deu glória, né? Que é a Deus toda a glória, né? Porque havia sim uma preocupação na vida das pessoas delas tomarem a frente de alguma forma, trazer para elas a intenção de que foi por conta do seu dom, da sua capacidade, né? Isso daí quem faz? Quem está querendo o primeiro lugar, né? Imagina um cara fazer uma obra de arte e entregar ela no mercado sem assinar o seu nome, né? Hoje em dia, vai você citar alguma coisa aí sem colocar a fonte, né? Porque todo mundo está atrás dos seus direitos autorais, né? E é claro, existe toda uma questão a respeito disso, mas a gente pensar o seguinte, que tudo é de Deus, né? Nada do que a gente sabe por conta da nossa consciência, do nosso empenho, Tudo nos foi tudo é de Deus, né? Tudo nos foi dado e para Ele, por meio dele, são todas as coisas, né? verdade. Mas assim, fala, a gente caminhando aqui para o ponto 3, né, que a gente também pensa ter muito um ensinamento muito profundo, é aqui a partir do versículo 36, né, meu? Vou ler aqui de novo para vocês, ó. E tomando uma criança, colocou-a no meio deles, pegando-a nos braços, disse-lhes: quem recebe uma dessas crianças em meu nome está me recebendo, e quem me recebe não está apenas me recebendo, mas está recebendo aquele que me enviou. O que você acha, Alan, desses?
esse ensinamento de Cristo aqui? Cara, eu tô imaginando toda a cena assim, sabe? No versículo 33 fala que Jesus Cristo entrou em casa. A gente imagina que não seja a casa dele, talvez seja a casa de Pedro, né? E aí depois fala que ele se assenta. E aí depois entra uma criança. Essa é uma casa boa, né? Você tem aonde se assentar, que normalmente aqui na cultura judaica é a mesa, né? Porque não tinha sofá e televisão. E aí você tem criança correndo na casa, Jesus Cristo pega uma criança ali, e quando ele traz essa criança para o meio dele, é o que a gente tenta fazer hoje, Renato, com o data show. É a didática, sabe? Jesus Cristo trouxe uma criança ali. Quando Jesus Cristo diz no Sermão do Monte, ó, observai os lírios, ele não estava trabalhando com a imagem, os lírios estavam ali, sabe? E aí eu fico pensando, passa no horizonte, no céu, os pássaros, Jesus Cristo fala, olha, veja os pássaros, né? Então aqui Jesus Cristo traz ali, para ilustrar eles, a imagem de uma criança. E a criança é o sermão. Sabe? Não precisa mais dizer mais nada. A criança é o sermão. Sabe? Se a gente tivesse num culto formal da igreja e tudo mais, a gente podia convidar uma criança, né? E sem exigir que ela fique quietinha, porque isso vai contra a identidade da criança, deixar ela do jeito que ela é. E a gente podia fazer isso, Renato. Chama ela lá na frente da igreja, e aí a gente só fala assim para a igreja, ó, irmãos, podem anotar, o sermão está aqui. É isso que Jesus Cristo fez, cara. Jesus Cristo traz ali no meio deles uma criança e fala, ó, esse daqui é o sermão de hoje. Nós estávamos falando sobre quem é o maior, agora nós temos aqui uma criança, né? E mostra a importância da criança numa cultura que as crianças não eram contadas, sabe? As crianças eram adultos mirins, porque tinham que trabalhar desde muito cedo, entendeu? As crianças que eram meninas não tinham direito de estudar na cultura judaica, e aí Jesus Cristo coloca a criança para mostrar que se eles não recebessem uma criança como aquelas, de maneira nenhuma eles iriam entrar no reino de Deus, porque o reino de Deus é um reino das crianças, né? E aí nós temos muito o que aprender com as crianças. E nesse contexto todo, eu acho que as crianças, talvez na nossa época não tanto, mas creio que na época de Cristo mais, as crianças não estão aqui para disputar, não estão aqui para competir, que é o que os discípulos vinham fazendo. As crianças estão aqui para simplesmente se divertir. Eu penso assim, ó, Renato, aqui onde eu moro, tem 3 torres de prédio, tá? E tem uma das torres, a torre onde tem os apartamentos maiores, de 100 e poucos metros. Né? E às vezes, quando eu desço com os meus filhos na área comum do prédio, e eu vejo um pai conversando com o outro, há uma necessidade de um pai saber do outro, de qual torre de prédio ele é, porque quer saber o quanto a outra pessoa é importante. E eu vejo os meus filhos conversando com as crianças e vejo as crianças conversando com os meus filhos. Isso até me emociona, cara. Eu nunca vi nenhuma criança perguntar para outra de qual torre você é, sabe? Qual é a profissão do seu pai, sabe? Você está aqui na área comum, aqui na brinquedoteca, essa daí é a sua mãe ou é a sua cuidadora? É a pessoa que cuida de você, é a sua babá? Não há essa preocupação está entre os adultos, cara. E Deus fica triste com essa situação em que nós precisamos ficar como que examinando a vida do outro para saber qual é a posição social que o outro tem em relação a mim. Isso é uma perca de tempo. O evangelho é servir, não é esse negócio de querer ser melhor do que ninguém, não. E aí Jesus Cristo traz essa criança no meio porque eu vejo esse espírito na vida das crianças, sabe? Um espírito que não quer saber o que o outro tem que eu não tenho, né? Mas quer trazer para junto tudo aquilo que eu tenho, para que o que eu tenho não seja só meu, mas seja do outro também. Né? Mas a vaidade está no coração dos homens. E está no meu coração, está no seu coração. Por que eu estou dizendo isso? Porque está no coração dos discípulos que estão andando com Jesus já há quase 3 anos.
Eles, depois de 3 anos andando, dormindo, comendo na mesa com o próprio mestre, eles ainda têm que lidar com essa vaidade do coração deles, sabe? Você pode querer comprar a melhor casa que for, mas compra essa casa para o seu bem. Não para convidar as pessoas para mostrar o que você tem, sabe? Vá nos melhores restaurantes que você puder, mas vá para você aproveitar e gozar daquele momento. Não para falar que você foi, entendeu? O que você faz é importante no que diz respeito quando você não está usando aquilo como marketing. Marketing pessoal. Esquece isso. Esse é um mal da rede social, cara. Esse é um mal da rede social. Tem um filósofo que diz o seguinte, que você só existe quando você é percebido. E as pessoas ficam com essa carência de terem que ser percebidas o tempo todo. E Jesus Cristo só quer uma coisa, que a gente sirva, cara. Verdade. Eu acho que essa criança está ali para isso, cara. Para mostrar que criança não está concorrendo com ninguém, que criança não quer ser melhor do que ninguém, cara. E aí a gente tem que aprender com elas. Quando a gente pensa na criança, né, a gente vê as características, né, começa a pensar nas características de uma criança, né. Assim, uma criança, ela expressa a verdade, né, dos seus pensamentos e sentimentos, sendo bons ou ruins, né, ela é verdadeira, ela é mais verdadeira dentro do que sente, né. Ela segue exemplos facilmente. A criança, se ela começa a fazer algo ruim, né? Se a sua criança, você aí tem criança na sua casa, eu tenho aqui as minhas, pode ver, são coisas que elas aprendem com os pais, né? Aprende com o seu meio que está ali também na convivência, né? Então, ela não luta por poder, a criança, ela não espera nada em troca, né? Ela se relaciona facilmente, né? Que nem você estava falando, né? No seu prédio aí. Ela se relaciona facilmente, ela não vê o além disso, né? Ela não quer nada além do que você que está ali se relacionando com ela, né? É a questão da intenção, né, cara? Acho que a intenção, a gente às vezes fica muito preocupado a respeito das nossas decisões, né? Ah, eu compro isso, eu vou ali, ou faço algo errado, algo que eu decidi errado, né? Mas às vezes Deus está mais preocupado com o seu coração, o que você está entendendo em fazer, né? Qual que é a sua intenção, primeiro de tudo, né? Eu acho que aí a criança, ela é pura nesse sentido, muitas das vezes, né? Ela crê com facilidade também, né? Você fala para ela algo, né? Ela acredita no que você está falando, sem pensar nada além disso, né? Só no que você está dizendo ali, né? Eu acho que assim, Verdade. a gente prova muito disso também quando a gente se converte, né, cara? Quando a gente se converte, a gente é como criança ali naquele momento, né? A gente é verdadeiro, a gente começa a querer se relacionar com todo mundo, não tá nem aí do que o outro né, pensa, né? A gente crê em tudo ali que é a respeito de Deus, né? Eu acho que quando a gente se converte e tá no primeiro amor, a gente prova um pouco disso, né? Então a gente muda, né, cara? Então eu acho que a criança, ela vem muito, como você falou, um sermão, né? Ela vem para ensinar a gente, né? E a gente tem muito que aprender com os pequenos mesmo, né? E observando o que Verdade. você observou aí no relacionamento aí com seus filhos no seu condomínio, né? A gente tem que ter mesmo facilidade, né, de se relacionar com as pessoas, independente de como elas pensam, né? Independente da sua religião, né? A gente tem essa facilidade. Às vezes a pessoa está muito longe, a gente põe ela muito longe, né? Nosso próximo, que deveria ser, está muito distante, né? Está muito distante porque a gente coloca ele muito distante, muito diferente, né? Na verdade, ele é igual a eu, a você, a todos, né? Tem suas dificuldades, suas facilidades, seus problemas. A forma de ele ver Deus é diferente da sua, né? Então, é algo, essa questão do relacionamento relacionado à criança, para mim é muito forte também da forma que a gente tem que agir, né? Então, meu, assim, é algo muito rico, né? Isso que Cristo está ensinando para os discípulos, e é algo para a gente ficar meditando aí, né, ao longo da semana, Sim, né? mastigando aí, né? Ruminando.
Verdade. Mas é isso aí, meu. Acho que a gente citou aqui, se tem algum mais um ponto a acrescentar. Não, Renato, eu acho que é isso mesmo que você concluiu muito bem aí. A criança é esse sermão que Jesus Cristo quer nos falar. Fica à vontade, gente, se vocês quiserem comentar alguma coisa aqui para a gente fechar aqui a palavra de hoje, né? A Ana Maria aqui, ó, que palavra verdadeira, infelizmente, hoje é assim, para o mundo valemos o que temos, né? A Milena, se não me engano aqui, ó, para o mundo valemos o que temos, mas Deus sabe como agimos, como é nosso coração. A Norma Lúcia aqui também, a criança nos ensina na completa dependência de seus pais, né? Na completa dependência de Deus, né? Isso aqui é uma das coisas que temos muito a aprender, essa dependência, né, completa que temos de Deus para ensinar, para ser, para mudar, né, Alan? Verdade, verdade. Muito bom. Mas beleza, cara, quiser encerrar para a gente por hoje, acho Sim, que vamos fazer uma oração final então, para nós encerrarmos.